Somos livres para adorar ou adoramos porque somos livres? A graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, bem-vindo ao Teologia em Tela e hoje eu estou com um questionamento para você. Somos livres para adorar ou adoramos porque somos livres? Hoje eu me peguei pensando nesse tema ao meditar em Atos capítulo 16. Lá nós temos uma história muito interessante a respeito do apóstolo Paulo e do seu companheiro Silas. Eles estavam em uma cidade e nesta cidade havia uma pessoa prisioneira, escrava. E esta escrava tinha o poder de fazer adivinhações. No entanto, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, perceberam que esta mulher que fazia adivinhações fazia por causa de um espírito que a possuía. Então, em um dado momento, o apóstolo Paulo expulsa esse espírito de adivinhação daquela mulher e aquela mulher se vê completamente livre. E ainda dá para deduzir pelo contexto que ela foi livre também da servidão, posto que ela perdeu a sua habilidade de adivinhação. E os senhores daquela mulher perceberam que também não iam mais conseguir ganhar dinheiro por meio daquela atividade que eles estavam exercendo. Eles usavam o dom, a habilidade de adivinhação daquela mulher como um instrumento para arrecadar dinheiro de outras pessoas que queriam ouvir as adivinhações dela. A coisa se tornou tão intensa que os senhores daquela mulher, juntamente com outras pessoas da cidade, acusaram Paulo e Silas de prejudicarem a economia da cidade. E por causa disto, eles foram açoitados e presos. No entanto, por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoravam a Deus. Eles estavam literalmente presos, no entanto, adoravam a Deus. E talvez você já conheça a história e sabe que enquanto eles estavam adorando a Deus, as cadeias caíram, houve um grande terremoto e de repente as portas daquela cadeia caíram e eles se viram livres das suas prisões naturais. E o mais interessante é que eles não saíram correndo, não saíram em debandada, como quem diz, agora estamos livres, podemos fugir. Pelo contrário, permaneceram ali e por isso também salvaram ainda mais uma vida. Havia um carcereiro naquele local que era o responsável pelos prisioneiros e ele sabia que com a fuga dos prisioneiros ele teria que enfrentar muitas sanções, muitos problemas e seria acusado pelo Império Romano a tal ponto desesperador que ele resolveu tirar a própria vida para não ter que enfrentar o processo que viria a seguir. E é nesse momento que surge o apóstolo Paulo e diz àquele carcereiro: calma, não te faça nenhum mal, ninguém fugiu, estamos todos aqui. E ali naquele momento, aquele carcereiro percebe que apesar de estar livre fisicamente, haviam cadeias espirituais que o prendiam. Ele estava emocionalmente comprometido. E nesse instante ele pede ajuda, dizendo: o que farei, senhores, para ser salvo? Eu acredito que até poderia contextualizar essa pergunta do carcereiro para o apóstolo Paulo da seguinte maneira: o que farei para que eu possa estar na mesma situação que vocês? Como eu também posso adorar livremente a Deus e me tornar como um de vocês? E não ter medo de enfrentar processos e não me sentir aprisionado nas minhas cadeias emocionais e me sentir livre para adorar a Deus, para me entregar completamente a esse Deus superior a quem vocês adoram. A resposta do apóstolo Paulo foi simples: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Na verdade, isso nos leva a entender que as duas afirmativas são verdadeiras. Nós somos livres para adorar. Sim, todos nós que estamos em Cristo Jesus somos livres para adorar a Deus plenamente. A Bíblia nos ensina, por exemplo, a lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não é o mesmo que dizer que Ele vai fazer por nós as coisas que nós devemos fazer. É sim dizer que nós precisamos ficar tranquilos, que enquanto nós estivermos no processo, executando o que precisa ser executado, Ele vai estar nos ajudando, vai estar nos auxiliando, Ele vai estar rompendo cadeias, Ele vai impedir a ação do inimigo contra as nossas vidas, para que nós possamos nos sentir totalmente desprendidos e assim adorarmos a Deus com exclusividade e com inteireza de coração. Talvez você que não se sinta livre nas suas emoções ou no seu espírito para adorar a Deus, precise confiar mais no Senhor, precise fortalecer mais a sua fé, precise entender que Ele está no controle de tudo. Eu entendo que o apóstolo Paulo, também Silas, encontraram
Graça e unção de Deus na esperança de que eles tinham de que Deus estava no controle. Eles sabiam que em algum momento eles seriam libertados daquela prisão. Eles não estavam presos por terem furtado alguém. Eles não estavam presos por terem cometido algum tipo de crime grave. Eles estavam presos por fazerem a obra do Senhor Deus. E é por isso também que eles têm tranquilidade em ministrar ao carcereiro a salvação em Cristo Jesus. Todos os que estamos em Cristo somos livres para adorar. Você é livre para adorar. E se você ainda não está em Cristo, eu faço o convite para que você se entregue a Cristo agora, nesse momento. Sabe, o processo é simples. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo conversa com o carcereiro no último instante da sua vida. Ele estava a ponto de se matar. E diz a ele: crê no Senhor Jesus. Sabe, a chave para abrir as nossas cadeias espirituais, as cadeias que nos prendem, é a nossa fé no Senhor Jesus. Então, apenas creia e perceba que a partir de então você estará livre para adorar. E aí então comece a adorar, simplesmente adorar a Deus. A outra afirmação também é verdadeira. Nós adoramos porque somos livres. Eu reconheço que é difícil adorar a Deus quando você está debaixo de uma tensão espiritual, quando você está debaixo de problemas que você precisa resolver e aí você não consegue. Mas a partir do momento que você experimenta uma fé em Cristo que te leva a entender que Ele está te curando, te libertando, transformando a realidade ao seu redor, você começa a usar a fé para ver o impossível, para ver o invisível, para entender que aquelas coisas que você, ainda que não possa ver, quer que aconteça, já aconteceram. É além de um pedido simples no qual você está dizendo a Deus para Ele fazer alguma determinada coisa. É a convicção e a certeza de que Ele já respondeu à sua oração. Quando essa convicção entra no seu coração, quando essa fé entra na sua mente, no seu coração, você percebe que Ele já agiu ao seu favor. Então todas as cadeias se romperam e você se sente livre. E agora você pode adorar a Deus porque você foi livre. O apóstolo Paulo estava preso lá naquela cadeia, mas ele era um homem livre no espírito. Aquela mulher que adivinhava, ela era prisioneira tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ela era escrava tanto daqueles homens como também do espírito que usava ela para fazer as adivinhações. E a partir de um determinado momento ela se tornou livre tanto daquele espírito quanto também dos seus senhores. Eu entendo que mesmo que a Bíblia não indique com toda certeza que aquela mulher foi livre pelos seus senhores, ainda assim, em algum momento da história da vida daquela mulher, nem que seja com a morte, ela veio a ser livre completamente da mão daqueles homens. Também não há indicativos reais ali da salvação dela no texto. No entanto, o simples fato da história ter sido narrada vai nos dar a coerência na dedução de que ela veio a ser salva e que veio a participar da igreja posteriormente. Assim como o carcereiro que aparece na história. O que nós precisamos entender e aprender que o ser livre não é um sentimento, não é algo que eu tenho que sentir no meu coração para saber que eu verdadeiramente sou livre. Ser livre não é um sentimento, é um estado. Ou você está livre ou não está livre, independente dos seus sentimentos e também independente da sua condição atual no mundo físico. Se você está em Cristo, você é livre e ponto final. E uma vez que você é livre, você pode romper com todas as cadeias, com todas as barreiras, com todas as limitações que tem te prendido e verdadeiramente adorar a Deus. Agora eu pergunto especificamente para você. Você é livre para adorar? Se você respondeu não a essa questão, receba Jesus no seu coração, porque a partir do momento que você tem a Cristo, você é livre para adorar. Ou você é daqueles que já até passou um nível adiante e agora adora porque reconhece que Jesus te livrou. Qual é o seu estado atual? Você se sente livre para se inscrever aí no nosso canal? Você já percebeu que precisa se inscrever no canal para sempre receber conteúdos bíblicos, teológicos para a nossa edificação espiritual. Então, se inscreva. E era isso que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento. Espero que de alguma forma essa palavra tenha falado no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!